Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Romanos 12, versículo 1, que diz: portanto, meus irmãos, por causa da graça ou da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Nova tradução na linguagem de hoje. Esse texto deu luz ao tema obediência a Deus, o desafio de compartilhar graça e misericórdia. É praxe nós dedicarmos o mês de outubro às crianças. Mas nós queremos deixar bem claro, nós não achamos importante cuidar das crianças apenas em outubro. Nós achamos importante cuidar das crianças todos os dias. E eu tenho dito que quando a gente não tem criança no templo, quando a gente não tem crianças correndo para lá e para cá, um barulhozinho agradabilíssimo de criança, a gente fica preocupado, porque tem que ter criança. E eu até digo, o barulhozinho que incomoda não é de criança, é de adulto. É de gente grande bagunçando, né? Do que criança não. Damos importância devida à criança, porque Jesus Cristo o fez e nós precisamos de fato imitá-lo. Eu quero pensar com os amados irmãos nesse texto de Romanos, capítulo 1, eu digo capítulo 12, versículo 1, uma nítida revelação divina em relação ao cuidado ao rebanho de Cristo Jesus, o Senhor. E esse versículo de Romanos, meus amados irmãos e amigos, ele se faz revelar especialmente numa ocasião muito específica. Ocasião esta em que Jesus estava prestes a voltar para o céu. Sim, Jesus estava prestes a subir para o céu e ele reúne os seus apóstolos. E esta reunião está aqui, escrita no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Eu quero ler esse texto para fazer contexto com Romanos 1. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos 15 a 17. Esse texto, ele é muito, muito especial. E você vai ver por quê. João 21, versículo 15. Agora eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas.
Amém. Vamos dizer a última frase. Cuida das minhas ovelhas. Vamos lá? Cuida das minhas ovelhas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Esse texto de João, juntamente com Romanos 12:1, dá luz ao tema que me foi sugerido. Eu cuido do rebanho precioso. O precioso rebanho. Salve exceções. Quem melhor cuida de um filho é uma mãe. Eu repito a frase. Salvo exceções, quem melhor cuida de um filhote é a mãe. Ora, hoje em dia, está cada vez mais raro, uma mãe ter mais de um filhote. Antigamente, as mamães tinham 5, 6, 8, 10, 12, 15 filhotinhos. E as mamães, às vezes até na escadinha, de 1 ano de diferença, e em alguns casos até menos de 1 ano. Não sei se você já viu algum caso, mas tem. As escadinhas. E as mamães cuidam de cada filhotinho, sem esquecer de dar comida para nenhum deles. Ora, esse cuidado das mães em relação aos filhos, na minha ótica, é o que mais se parece com o cuidado de Deus com o seu rebanho aqui na terra. Para entendermos Romanos 12:1 e também João 21, 15 a 17, nós não precisamos nos esforçar muito não, irmãos. Nós não precisamos ser teólogos. Nós não precisamos ser mestres em teologia, doutores em teologia, pós-doutores em teologia, para entender um texto tão simples como este. O texto está muito nítido. Versículos 15, 16 e 17. Os seguidores de Jesus são chamados de ovelhas, cordeiros. O próprio Jesus classificou assim. Não vou me deter aqui nas características das ovelhas. Não vou me deter aqui nos lobos que existem no meio das ovelhas. Não vou me deter aqui nos lobos que se disfarçam de ovelhas para estarem no meio do rebanho. O que eu quero que você entenda é que todas as pessoas que seguem a Jesus são chamadas de ovelhas. A segunda coisa que eu quero que você entenda: Jesus é o supremo e único pastor das ovelhas. Jesus é o dono das ovelhas. Não existe nenhuma ovelhinha de Jesus que a ele não pertença. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A outra coisa que eu quero que você entenda, conforme os textos lidos, é que entre as ovelhas, no meio do rebanho, Jesus escolhe alguns para cuidar de uma maneira especial dos outros. Jesus escolhe algumas ovelhas e ele mesmo chama estas ovelhas de pastores. Versículo 15. Cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Cuida das minhas ovelhas. Cada ovelha é preciosa para Jesus. E eu já faço aplicações práticas. Se você é uma ovelha de Jesus, você é precioso.
você é preciosa. Mesmo que alguém não o tenha como precioso, como preciosa, se você é ovelha de Jesus, você é precioso, você é preciosa. Jesus não deixa de cuidar de nenhuma das suas ovelhas. Sim, Jesus, ele cuida de cada uma das suas ovelhas. E os cuidadores das ovelhas de Jesus, um dia estarão prestando contas a ele, ao dono do rebanho. Ao dono do rebanho. E isso é muito legal, irmãos, porque nós estamos tendo hoje muitos falsos pastores. Falsos pastores que estão enganando as ovelhas de Jesus. Mas estes falsos pastores, um dia, terão que se apresentar perante o Supremo Pastor e vai ter que prestar contas de todas. De todas. Sem exceção. Ora, e Jesus já determinou esse dia. Ele vai vir e para essa prestação de contas. Versículos 15, 16 e 17. A principal qualidade da pessoa que cuida das ovelhas de Jesus está aqui, claro, no texto. A principal qualidade ou a principal característica de quem cuida do rebanho de Jesus é amar o dono do rebanho. Amar o dono do rebanho. É amar Jesus Cristo. Lembra da história com Pedro? Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, eu te amo. E Jesus diz, pois cuida dos meus cordeiros. Mais tarde, um pouco, naquela mesma noite, Jesus volta a perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? E Pedro diz, sim, eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, diz o texto. Ora, por que Pedro fica triste? Porque Pedro sabe que Jesus sabe todas as coisas. E aí ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Então a principal característica ou qualidade de quem cuida do rebanho de Jesus é amar o dono do rebanho. Não é nem amar as ovelhas, mas é amar o dono delas. Como quem diz assim, se eu amo o dono das ovelhas, então eu vou procurar cuidar bem das ovelhas do meu Senhor. Alguém que não ama Jesus, não pode cuidar do rebanho de Jesus. Alguém que não ama Jesus, até pode tentar cuidar do rebanho de Jesus, mas não vai suportar o trabalho por muito tempo, não. Alguém que não ama Jesus vai ficar logo sobrecarregado do trabalho. Alguém que não ama Jesus vai ficar cheio do trabalho. Alguém que não ama Jesus o seu trabalho será um fardo e não vai prosseguir com o seu trabalho. Pelo fato de não amar Jesus ao ponto de cuidar das suas ovelhas. Ora, qual é o principal trabalho de quem cuida do rebanho de Jesus? Está muito nítido no texto. É alimentar o rebanho. O principal trabalho de quem cuida de um rebanho é alimentá-lo. Vocês lembram do Salmo 23? Quem lembra do Salmo 23? Amém? Você lembra do Salmo 23? O que é que diz lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então,
O principal trabalho de quem cuida do rebanho é alimentar o rebanho. Agora, alimentar com o quê? Com palha. Alimentar com o quê? Com restos. Alimentar com o quê? Com qualquer coisa? Com qualquer alimento? Não. Absolutamente não. Quem alimenta o rebanho de Jesus precisa entender que o único alimento que faz com que uma ovelha viva neste mundo é se ela estiver alimentada pela palavra de Deus. Ora, quem cuida do rebanho pode até ficar inventando algumas coisinhas para ter um montão de ovelhinhas. E aí inventa um bocado de coisa. Aí inventa uma coisa hoje. Aí para segurar aquelas ovelhinhas no rebanho, aí vai ter que inventar outra amanhã. Aí vai ter que inventar outro depois de amanhã. E aí vai só inventando coisas. Inventa coisas para ver se o rebanho fica ali e para ver se junta mais ovelhinhas. E inventa coisa. Quando na realidade Jesus espera de que quem cuida do rebanho, alimente-o apenas com a sua própria palavra. Jesus é o próprio pão que alimenta o seu rebanho. Jesus é o próprio pão que alimenta o rebanho. Eu tenho dito isso em vez em quando, e algumas pessoas nem gostam muito quando eu falo isso. Se você quer oba-oba, invenção. Se você quer quer ver coisas mirabolantes, se você quer ver invenções da mente humana, você está na igreja errada. Você está na igreja errada. Se você espera outra coisa que não seja a palavra de Deus sendo pregada para alimentar você, você está na igreja errada. E eu abro um parêntese. E eu já falei isso aqui, se eu não estou enganado, umas 2 vezes, essa é a 3ª vez que eu vou falar. Estava aqui próximo de Santa Cruz, aqui próximo de Oeiras, Santa Cruz. Aí alguém chegou um dia para mim: pastor, olha pastor, deixa eu lhe dizer. Eu digo: pois diga. Isso após o culto, domingo. Pastor, eu decidi não vir mais aqui na Igreja Batista. Não vou vir mais. Eu digo: mas por quê? Porque o pastor não desafia o diabo. Eu quero um pastor que chame o diabo para a porrada. Eu quero um pastor que quando ore, as pessoas caiam. Eu quero um pastor que quando tira o terno, joga nas pessoas, e as pessoas caem no chão. Eu quero um pastor que revele o que eu estou sentindo. Eu quero um pastor que revele o que eu estou sentindo. Eu digo: eu digo: pois tchau. Porque eu só vou pregar a palavra de Deus. A palavra pura de Deus. O pasto verdejante é a própria palavra de Deus. As estratégias podem acontecer, podem e devem. Mas o conteúdo deve ser as Escrituras Sagradas. É por isso que quando nós temos o culto infantil, nós não chamamos de cultinho ou a brincadeirinha das crianças. Não, porque cada professor vai para a sua classe da escola bíblica dominical ou o culto infantil, vai sabendo que vai ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Não é um cultinho, não é uma brincadeirazinha. Desde o berçário até a classe mais idosa, todos sabem que devem ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o pasto verdejante que as ovelhinhas precisam é do Evangelho, não é de invenção nossa. Qualquer coisa que fuja dos ensinos de Cristo Jesus, qualquer coisa que fuja dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, que é o próprio Cristo, nós devemos rejeitar. E devemos nos apegar apenas e tão somente os pastos verdejantes e as águas tranquilas das palavras benditas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvamos a Deus, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus
Pelo fato de nós entendermos isto, nós louvamos a Deus, meus queridos irmãos, porque nós temos a plena consciência de que tudo que estamos oferecendo parte de Cristo Jesus, o Senhor. E os que não querem ser alimentados, que não sejam alimentados, talvez por não fazerem parte do rebanho de Jesus Cristo. Porque desde as nossas criancinhas, elas não são jogadas numa sala para as brincadeirinhas, embora as tenham, é óbvio. Mas tudo com um conteúdo que leve Jesus Cristo ao Supremo Pastor. As estratégias, os recursos pedagógicos, as histórias, as músicas, até as brincadeiras, tudo precisa ter conteúdo bíblico. Com a finalidade, meus amados irmãos, de que as nossas crianças conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Além de todas essas aplicações práticas. E outras que certamente você já tirou no transcurso desta mensagem. Eu faço mais uma aplicação prática. Não existe cuidado maior para uma criança do que ela ser levada a Jesus Cristo. Não existe. Não existe. Não existe trauma em uma criança que não seja revertido quando esta tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Se você quer cuidar do seu pequenino, da sua pequenina, leve-os aos pés de Jesus Cristo, o Senhor. Elas precisam vir a Jesus. E nós vamos pregar no transcurso desse mês. E elas não podem ser impedidas de chegarem até Jesus Cristo. E muitas vezes, quem impede as crianças de chegarem a Jesus Cristo são os próprios adultos. Às vezes, muitas vezes, o pai, a mãe, o avô, a avó. Elas precisam, meus amados irmãos e amigos, dos cuidados de Jesus. Elas precisam ser ensinadas a amar Jesus Cristo. Elas precisam ser ensinadas a serem corrigidas por Jesus Cristo. Elas precisam ser instruídas no caminho em que elas devem andar. O caminho que é o próprio Cristo. E como nós vamos fazer isso? Qual é a melhor estratégia para fazer isso? Eu mesmo seguindo Jesus. Você mesmo seguindo Jesus. Enquanto seguimos Jesus, as ovelhinhas estão de olho em nós. E elas irão então também seguir a Jesus Cristo. Aprenderão a ouvir a voz do Supremo Pastor. E terão toda uma vida para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu olho para algumas mamães aqui da nossa igreja, com seus filhotinhos nos colos. Outros já crescidinhos. Estava falando do aniversário da Nathalie. Cheguei aqui, ela tinha 4 meses de vida. Hoje tem 15. Eu vejo as mamães cuidando dos seus filhotes. E penso assim, mas que privilégio essas crianças estão tendo. Sabe por quê? Porque as suas mães não estão fazendo delas um obstáculo para servir a Jesus Cristo. Pelo contrário. Que privilégio essas crianças têm de terem nascido em um lar em que o pai e a mãe ou o pai, são tementes a Jesus Cristo. Coisa que eu não tive na minha primeira infância. Talvez você não teve na sua primeira infância. Mas o meu filho, o seu filho, os nossos filhos estão tendo para a glória do Senhor Jesus. Sendo criados em um lar que teme ao Senhor Jesus, que serve ao Senhor Jesus. Que privilégio, meus amados irmãos. Que privilégio. E repousa sobre os meus ombros, repousa sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros, enquanto pais, sermos o melhor exemplo de vida cristã para os nossos filhos.
Vocês observam? Quando a gente faz a apresentação de crianças aqui, a gente pergunta aos pais se os dois são cristãos. A gente pergunta: vocês se comprometem a serem o melhor exemplo de vida cristã para os seus filhos dentro da sua casa? Aí os pais aqui dizem: sim, prometemos. E é isso que nós devemos fazer: ser o melhor exemplo de vida cristã para os nossos pequeninos. Quem entendeu essa mensagem, diz amém. Agora eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus por você, por sua vida, por seu filho, por sua filha. Eu vou pedir ao Senhor que Ele coloque no meu coração e no seu coração mais amor, mais paixão em cuidar do rebanho precioso do Senhor Jesus. E um detalhe: esse rebanho começa na nossa casa. É da nossa casa que começa. É lá em casa. É na sua casa. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, Tu és amoroso, longânimo e benigno. Obrigado, meu Deus, porque nós temos o privilégio de sermos pessoas obedientes ao Senhor, de sermos exemplo de obediência, de misericórdia, de graça, a começar pelos nossos filhos. Ó grande Deus, ajuda-nos para que não falhemos enquanto cuidadores do rebanho mais precioso. Ajuda-nos por amor do Teu nome. E ajuda-nos também, ó grande Deus, termos a consciência que, embora cuidadores do rebanho, somos também ovelhas do rebanho, que precisamos ser cuidados. Ajuda-nos a entendermos essas coisas, pois nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém.